Então eu tenho esses dois mandatos aí, que são os canais digitais e a seguradora de vida e previdência, que a gente opera basicamente a carteira de previdência. Bacana. Sensacional. Vimos a história do mercado financeiro é muito louco, né? nacional aqui gente, em alguns minutos, né? Pra gente que é do mercado, assim, né, Germano? Que nem a galera que nos assiste, assim, porra, tu vê uma história com um cara vivo aqui, as coisas acontecendo que tu viu por fora, tu viu lá no noticiário, no livro, ou tu leu, porra, o cara contando aqui ao vivaço. Germano, você precisa perguntar. Eu nem te apresentei porque eu fiquei tão louco aqui no início, né, cara? Eu não consigo disfarçar esse tipo de coisa, né? Mas é muito, muito legal pra mim. É diferente, eu não sei se... É que tu não me seguia, né? Mas essa mágoa aí depois tu corta. Não, pois é, agora eu sei. Acabou de dar o follow ali, tá tudo certo. Como é que eu sou birrento, né? Mas depois tu vê por favor, Flora, uma história que eu postei hoje. Já vou, Germano, calma. Mas tá? eu já tinha feito comentário lá, já eu vi, olha, isso eu vi. Mas, pô, eu falei que era justamente que era um dia emocionante pra mim que eu saí de casa. Porque eu sonhava em trabalhar aqui, né? E aí caramba, acabou não dando, né? O banco era diferente, não era tão varejo, era mais acima do que o profissional que eu era na época, era menor, assim, né? Uma estrutura menor. E não tive a oportunidade de trabalhar aqui. Daí hoje, outra vez que a gente fez a entrevista, eu falei a mesma coisa, Peti, não sei se você lembra. E hoje eu vim aqui, né, pra falar contigo, né? Falar com, porra, um dos sócios do banco. É um dia emocionante pra mim, realmente é muito bacana. Eu bati a foto acima das nuvens, assim, eu postei justamente isso, que é diferente, é emocionante, cara. Eu falei hoje pra minha esposa também, quando eu saí de casa, que ela não é do mercado, ela não entende, né? Tu não sabe, eu falei pra ela, o Germano sabe que é do mercado. Falei pra Hilo assim, tu não sabe o que vai acontecer hoje. Eu vou falar com um cara assim, que porra, ela, caramba, eu sei mais ou menos. Ela mentiu, não sabe, mas ela... Pra mim, um dia diferente. Mas, Germano, vai lá antes que eu tô me espichando demais. Queria dizer primeiro que, pô, senhoras e senhores que estão nos ouvindo aí, nos vendo no YouTube, a gente acabou de passar pela história do mercado financeiro brasileiro aqui. Eu conheci alguns nomes desses, vivi um pouquinho ali no Citi, te falei, né, Flora, que eu trabalhei alguns anos no Citi, e eu ouvia muito disso, né, um pouco dessa história, e agora ver o lado do institucional, na distribuição de asset, tudo isso trazido por ti de uma maneira aqui, pessoal, foi muito bacana mesmo. Mas já que tu contaste toda essa história, desde toda essa formação e os jobs que foi pegando, etc., os mandatos que foi assumindo, como é que tá o negócio hoje, Flora? Que tamanho que tá? Eu ouvi dizer que tem milhares de contratados só nos últimos meses aí. Como é que tá o tamanho do business hoje? Como é que tá o teu 2022 e 2023, se puder também? Tem vaga para os nossos alunos aí, Flora? Tem vaga. Ó, os caras estão querendo trabalhar aqui também, pô. O Germano, ele gosta de fazer um troço bonito assim, né? Essa parada almofadinha. Eu vou direto, né, velho? Tem vaga ou não tem? Tem vaga. Pô, só pra você ter ideia, nos últimos 2 anos aí, a gente contratou mais de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Hoje o banco está com mais de 6.000 funcionários. Sem contar, né, os parceiros do banco, né, os assessores de investimento, que são mais de 3.000. Então, estamos contratando, tem vaga aberta em todas as áreas, tecnologia, assessoria de investimentos, enfim, tem bastante vaga aberta. E onde? Onde? Que é a pergunta que não quer calar, porque sempre os caras perguntam, é São Paulo só? É só aqui na Faria só Lima? No Rio? Não. A gente iniciou um projeto durante a pandemia, que é o BTG Perto de Você. Porque estava todo mundo em casa, então a gente falou, cara, vamos começar a contratar, a gente manda um laptop e vamos começar. Então já tem mais de 60 pessoas espalhadas pelo Brasil nesse modelo, trabalhando de casa, enfim, está funcionando super bem. Os canais digitais, né, que eu coordeno no banco são o B2C, o B2B, o BTG Pactual Advisors, a Necton e a Empíricos. É claro que cada um desses canais tem um head que fica dedicado, né? Mas todos eles são desdobramentos, né? Tudo começou com o B2C lá em 2014, como eu falei para vocês, que é a operação de marketing online, né? A gente faz um investimento forte em performance marketing, principalmente, Google, Instagram, Facebook, enfim. Esse cliente, ele abre a conta, baixa o aplicativo, abre a conta 100% online, e aí eu direciono esse cliente para ser atendido por um assessor que no caso do B2C, na maior parte das vezes é um jovem muito parecido com o meu perfil quando eu entrei aqui no banco, lá com 23 anos, bem formado, um bom nível socioeconômico, mas o cara não tem cliente. Ele consegue desenvolver uma boa relação, uma conversa inteligente com o cliente,
né? Mas ele não tem clientes que ele traga, né? E a gente, nesse canal, eu não preciso que o assessor traga cliente. Eu já tenho bastante cliente, porque eu tenho aqui as esteiras de aquisição de cliente, né, na performance marketing, trazendo esses clientes, e eles precisam ser atendidos. Então, esse BTG perto de você, ele está dentro do B2C. Fora isso, a gente tem os grandes escritórios no Rio e em São Paulo. E aí depois, em 2018, a gente começou o B2B, que a gente acaba falando muito do agente autônomo, mas agora assessor de investimento, né? Mas cada vez mais a gente tem consultores CVM, gestores de patrimônio, correspondentes bancários, correspondentes cambiais, enfim, todo e qualquer intermediário financeiro que queira trazer o seu cliente para ser atendido através da nossa plataforma em parceria conosco. Então, eu sou diretor de intermediários financeiros, né? além de diretor de estatutário de câmbio e de Sultabires, também, né? Perfil de risco do cliente. Aí depois o terceiro canal foi o BTG Pactual Advisors, que foi resultado da aquisição da Ourinvest DTVM em 2019. A gente fez essa aquisição. A Ourinvest DTVM na época tinha mais ou menos uns 50 pessoas e a gente hoje tem quase 250 assessores na Ourinvest, lá na BTG Pactual Advisors, na antiga Ourinvest. O perfil lá normalmente é de um profissional que traga a carteira, então ele vem de alguma outra instituição e traz a carteira, né, que ele tinha. Depois a gente fez a aquisição da Necton, que era uma fusão entre várias corretoras, né? Spinelli, Concórdia, Lerosa, Mundi Invest, enfim. E aí esse cliente, ele é curioso, a gente compara, né, o asset allocation desses clientes da Necton com os nossos clientes aqui. Aqui um cliente médio tem por volta de 15%, 20% do seu patrimônio em ações. Os clientes da Necton, em média, têm 70% do AUC está em ações. Então, o valor que a gente enxergou nessa aquisição, né, a possibilidade de você poder trazer mais dinheiro desses clientes. Esse cliente provavelmente tem mais dinheiro, mas esse cliente está deixando o dinheiro nos grandes bancos de varejo e tal. E, por último, a aquisição da Empíricos, né, que de alguma maneira ela se aproxima do B2C, porque o modelo de aquisição de clientes também é 100% online, mas num modelo um pouco diferente, né? O nosso B2C ele é mais industrializado, entendeu? Eu não apareço no Instagram do BTG Pactual dando compre isso, compre aquilo, né? Eu não faço um marketing pesado, né, em cases específicos e tal. No caso da Empíricos, o negócio é mais personalista, né? Você tem lá a figura dos analistas, né? O Felipe Miranda principalmente, mas o Caio Rodolfo também. Então, o negócio é menos industrializado, menos industrial e mais dependente desses calls, né? Obviamente, quanto mais eles acertam, né, mais clientes eles vão ter e tal. Mas enfim, então esses são os 5 canais que a gente chama hoje de canais digitais e que se desdobraram a partir do desenvolvimento do antigo BTG Pactual Digital, que a gente agora em fevereiro também fez uma simplificação nas marcas, né? A gente vinha com a marca BTG Pactual, que é a marca mãe, BTG Pactual Digital, que era a plataforma de investimentos, e o BTG+, que reunia as funcionalidades de banking, né? Pix, cartão de crédito, tudo isso. Então, em fevereiro desse ano, a gente tomou a decisão de descontinuar a marca BTG Pactual Digital, descontinuar a marca BTG+, e usar somente a marca mãe. Então, hoje é isso aí, BTG Pactual, todas as funcionalidades que foram desenvolvidas continuam à disposição dos clientes, mas acho que ficou mais fácil do cliente entender. E fazendo o link com o que eu tinha falado no passado, né, às vezes as pessoas, né, falam, o BTG é agressivo e tal. Cara, na verdade, a gente é muito conservador. Assim, a gente levou 8 anos para tomar uma decisão meio óbvia, né? Que era usar a marca do banco, né? Mas por conservadorismo, vamos testar aqui com outra marca. Esse negócio aqui é cartão de crédito e é diferente do investimento, então vamos com uma outra marca e tal. Que, na verdade, essas coisas todas foram nos dando opcionalidade, né? A partir do momento que a gente percebeu que a qualidade
estava bacana, que a gente conseguiria fazer isso de uma forma eficiente, e que aquilo não estava prejudicando em nada, pelo contrário, estava contribuindo, né, para as outras áreas do banco, a gente foi lá, tomou a decisão também muito rapidamente, encerramos essas marcas, estamos usando a marca do banco, então também fico super feliz de... Pô, aquilo que... A minha proposta lá em 2014 era só botar abra sua conta no site do banco, mas enfim, tivemos que dar uma volta longa aí para chegar onde queria, mas... E o orgulho que dá de ver esse filho nascido ali em 2014 e agora tá... Não, fico legal de mercado. Obviamente o time todo não é o resultado só do meu trabalho, né? Pô, hoje nesses canais são 1.700 pessoas, de novo, fora os mais de 3.000 agentes autônomos, consultores de CVM, enfim, então, todos os 5.000 parceiros pessoas que estão embaixo de uma estrutura que então, nasceu do zero ali, né? E é o esforço de todo mundo, né? Claro, lógico. Aí deixa eu te perguntar, já seguindo nessa linha um pouquinho, falar de a gente bater uma foto do que está acontecendo agora. O Germano pediu aí, você explicou bem. O que você enxerga assim, né, Flora? Se a gente for olhar, né, muitas vezes a galera fala, pô, a gente vai seguir um mercado dos Estados Unidos, talvez. É esse o destino, nosso futuro é assim ou não? Não sei, e até quero te perguntar sobre isso. Mas se a gente for ver, o mercado dos Estados Unidos tem um mercado de assessoria bastante maior do que o nosso aqui. Claro, a gente começou a ter mais ou menos uma estabilidade, depois plano real ali. O que você falou? O cara não tinha muito esforço para fazer, ganhava 1% ao mês no mole, né? Minha pergunta é, a gente vai se aproximar de um mercado parecido com os Estados Unidos, ou seja, com um número de assessores bastante maior? E aí, junto com essa pergunta, a assessoria veio para ficar? É a profissão do presente, do futuro? Como é que você enxerga esse negócio hoje? Legal. O que você acha que vai acontecer? Então, normalmente, toda vez que a gente faz bastante esse exercício, principalmente quando a gente vai fazer a IPO das empresas, né, a gente tenta procurar empresas que não estão, setores que não estão representados na Bolsa Brasileira, ou empresas que lá fora são muito valorizadas e que aqui no Brasil ainda são fechadas e tal. E sempre que você compara os números da economia brasileira com a economia americana, você sempre chega numa relação de 1:10. Então, nos Estados Unidos, você tem diversas estatísticas, mas se pegar um número conservador, assim, 800 mil Independent Financial Advisors nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, você tem, sei lá, hoje talvez 15 mil agentes autônomos. Isso porque a gente já teve um crescimento muito forte. Né? Lá em 2014, né? quando a gente começou, né, a aprovar esse projeto, eram 2, 3 mil agentes autônomos no Brasil. Então, já houve um crescimento muito forte, né, nesses últimos anos. Mas ainda assim, há um espaço gigantesco. Né? Eu falei nessa relação de 1:10, então, os Estados Unidos tem 800 mil. Aqui no Brasil você deveria ter aí 80 mil agentes autônomos. Que é 5 vezes o que está hoje, mais ou menos, né? 5 mil, 50 mil, pelo menos. Então, assim, estamos com 15 mil. Então, cara, tem um espaço grande ainda para que você tenha um crescimento do número de assessores de investimento, né? Enfim. E aí a sua outra pergunta sobre o que é o papel desse assessor nesse ambiente, né, de muito forte inovação, né, tecnologia, né, disruptando vários mercados, né, e muitas vezes provocando desemprego, né? Então acho que esse porque os caras às vezes assim, eu te trouxe hoje, quando a gente chegou aqui, eu botei uma caixinha, vou falar com os 2 sócios do banco, o que vocês querem que eu pergunte para esses caras? Quem é o outro sócio? E o cara Quem é o outro? É o Carlos. O Carlos. Cadê? Por isso o Carlos já entrou ali. Tava por aí, o Carlos vai falar com a gente também. Mas sabe o que eu te trouxe isso, Flora? Porque os caras falam assim, com esse monte de tecnologia chegando, vai reduzir o número de empregos no mercado financeiro. Não, então, é legal, a pergunta é ótima, cara. E, na verdade, a gente passou por isso no final dos anos 90 nos Estados Unidos, né? Durante a bolha da internet, você teve uma valorização muito forte das ações da Charles Schwab, por exemplo, e naquela época, a grande tese que se tinha é que a tecnologia ela ia gerar um ganho de eficiência muito grande para as plataformas de investimento online, como a Charles Schwab, por exemplo. O cara poderia, o cliente poderia chegar direto na plataforma pela internet, não ia precisar mais do assessor. E isso, inclusive, fez com que o número de assessores, de alguma forma, tivesse se reduzido nos Estados Unidos. Porque, na verdade, o que aconteceu? Aqueles profissionais que já estavam mais próximos de se aposentar ou que não tinham, vamos dizer assim, uma relação tão próxima com seus clientes,
Esses caras, sei lá, venderam a carteira para um outro e tal, enfim. O cenário tenso aqui, eu vou sair disso aqui. E os novos resolveram fazer outra coisa. Mas aí depois estourou a bolha da internet e houve uma certa concentração, né? Muitos clientes com relativamente poucos assessores, e aí isso fez com que a profissão ficasse super promissora, né? Uhum. E aí, naturalmente, o número de assessores depois voltou a crescer e hoje está em all-time high nos Estados Unidos, recorde número de assessores. Mesmo depois de você ter passado por um outro momento também, que foi ali 2008, 2009, quando você começou a ter o fenômeno dos robô-advisors. O Wealthfront, Betterment, na Europa o Nutmeg, são startups que foram fundadas mais ou menos depois, né, do advento do iPhone e tal, com essa proposta de, eu vou oferecer aqui um atendimento 100% automatizado e tal. E num primeiro momento essas empresas foram super bem sucedidas. E é curioso que eu tive, há uns anos atrás, 2017, 2018, eu tive nos Estados Unidos e eu falei com um investidor de um venture capital, né, um fundo de venture capital que investe em várias empresas no Vale do Silício, e uma das empresas que eles eram investidores era o Wealthfront. E eu fiz essa pergunta para ele, falei, o que você acha? Ele falou, cara, quando eu investi eu achava que ia acabar com os assessores. Mas hoje eu já cheguei à conclusão de que não. E ele falou, e eu cheguei a essa conclusão de uma forma muito simples. Vários fundadores, né, sócios de empresas como essas, é o meu papel, eu faço alguns desses caras ricos, né, porque eu vou lá e compro uma participação. A primeira coisa que o cara faz quando ele recebe o dinheiro é me perguntar se eu tenho um assessor para indicar para ele. Então, quer dizer, enquanto o cara está ali brincando de investir $5 mil, $10 mil, ele está ali brincando com o robô advisor. A hora que o cara ganha dinheiro de verdade, sim, entendi, que é algo que vai mudar a vida dele, a primeira coisa que ele faz é procurar uma pessoa que ele confie, que tenha experiência e tal. Então, de uma certa forma, eu acho que o papel do assessor, ele é quase como se fosse um psicólogo do cliente, entendeu? Sim. Porque, na verdade, assim, sendo estritamente racional, é fácil. Basta você comprar o que tem mais risco, porque no longo prazo aquilo vai render mais. O problema é que, no meio do longo prazo, aparecem os momentos como março de 2020, né? A Bolsa estava a 120 mil pontos, veio para 60 mil pontos, e naquele momento ali, tinha gente achando que a Bolsa ia para 30 mil pontos. Então, nesse momento, é natural do ser humano, ele é tomado por um pânico, por um pavor, que ele vai perder todo o dinheiro que ele juntou na vida. Então, se você não tiver uma pessoa próxima que consiga transmitir tranquilidade, confiança, uma pessoa que ele confie, o cara acaba fazendo besteira. Ele vai vender no pior momento. Então, e é exatamente isso que a gente vê muitas vezes no varejo, né? Nos momentos de euforia, todo mundo quer comprar bolsa. Lógico. E aí, na hora que está caindo, que é a hora que deveria comprar, todo mundo quer vender. Lógico. Então, eu acho que o papel do assessor é primeiro desenvolver uma relação de longo prazo com o seu cliente, uma relação de confiança, para que nesses momentos de pânico, né, ou nos momentos de euforia, saiba voltar para a racionalidade, né? o investidor, né, a racionalidade. Lógico. E faça com que ele siga aquilo que foi definido como plano de voo para o longo prazo, entendeu? Então, eu não vejo, né? E depois tem outros exemplos, né? Depois eu participei de um evento nos Estados Unidos, que era um evento de Financial Advisors, e tinha uma palestra do Wealthfront. Eu falei, o pau vai quebrar, né? Porque o cara é um robô advisor fazendo uma apresentação para um público de Financial Advisors. E aí, o cara estava lá para lançar o Wealthfront for Advisors, que era, na verdade, oferecer as funcionalidades para que o assessor atendesse melhor, claro, e pudesse atender com mais produtividade um número maior de clientes.
Então, e é nisso que a gente acredita, que eu acho que o robô advisor, né, ou as ferramentas, ou a tecnologia, eles vêm, o CRM, né, os Salesforce da vida e tal, eles vêm para aumentar a qualidade do atendimento, trazer ganhos de eficiência, entendeu? De produtividade, para que o assessor consiga atender mais clientes, entendeu? Show de bola. Viu, galera? Não vai acabar a carreira, não se preocupe, né? Não é isso que vai acontecer, pelo contrário, vai se complementar. Vai lá, Java. Flora, eu acho que pegar toda essa tua experiência aí, tua vivência, todas essas mudanças de mercado financeiro que tu pegou, desde a entrada de SPB, de consolidação, os grandes bancos consolidados, aí vem plataforma de investimentos, vem BTG, vem outros players aí. Cara, e agora, assim, 2022, se o Flora tivesse entrando no mercado hoje, com 20 e poucos anos, que fosse 30 e poucos, mas ainda sem experiência no mercado financeiro, querendo migrar para este lado de mercado, com essa oportunidade toda que a gente acabou de falar, de números bastante grandes aí pela frente, o que esse Flora de hoje falaria para esse guri lá de trás, ou migrando de carreira, ou começando carreira no mercado financeiro? E não necessariamente um cara novo, né? Porque, migrando, que nem muitas tu falou vezes. assim, é claro que é mais difícil quando a gente começa depois, né? Você começou a surfar com 30. É claro que é mais difícil do que a criança que nasce no mar, né? Mas tem cara que decide migrar com 35, com 40, 45, 50, 55. O cara quer migrar, o cara vai atrás, vai migrar. Então, acho que não só pro cara novo, né? Em primeiro lugar, cara, eu acho que não tem caminho das pedras. Eu brinco assim, a minha esposa tem um Instagram, né, que ela fala da arte de se relacionar. E para ela, o mundo, a coisa mais importante no mundo é o networking. Para ela, cara, nada é mais importante do que o networking. E ela realmente tem um talento pessoal para isso. E aí eu fico brincando que nada resiste ao trabalho. Então ela tem a palestra dela, que é a arte de se relacionar, e eu vou lançar o meu curso, que é Nada Resiste ao Trabalho. Primeira aula, veio fazer o que aqui? Devia estar trabalhando. Segunda aula, caramba, já falei com você, cara, vai trabalhar. Terceira aula vai ser uma experiência presencial, mas eu não vou contar o que eu vou fazer na experiência presencial. Mas enfim, cara, não tem muito jeito, assim, não tem caminho das pedras, cara. Tem que perseverar, insistir, entendeu? E continuar, e trabalhar. Não tem muito jeito. E assim, obviamente sempre tentando se diferenciar, né? Eu acho que nesse sentido, as certificações, de alguma forma, elas ajudam nisso, né? É uma forma de você se diferenciar. Eu acho que esse é o que eu diria para mim só mesmo. Pra deixar claro que a gente não tinha treinado isso, né, fora, mas pode seguir nessa linha. Gostou. Porra, velho! Mas enfim, então eu acho que é um pouco isso, é o que eu diria para mim mesmo lá no passado. Quando eu entrei no mercado, não existia certificação. O CPA 10, CPA 20 começou acho que em 2003, se eu não me engano. E hoje, por exemplo, a gente fala aqui, cara, assim, mínimo é o CPA 20. Obviamente que aí depois cabe ao cara correr atrás, fazer o CEA, o CFP. Tem algumas pessoas que trabalham comigo que tem CFA. Enfim, a gente nem exige essas outras certificações, né? Mas pelo menos o CPA 20 eu acho que é algo importante que todo indivíduo que tem interesse em ingressar no mercado financeiro que ele faça. E numa linha de soft skills, Flora, o que tu diria pro cara começar a pensar? Não, e aí o soft skill de fato é algo que a gente aqui, nas nossas iniciativas de treinamento, a gente tem procurado dar cada vez mais atenção, ter cada vez mais foco nessa frente. Porque no final do dia, foi aquilo que eu falei, o que vai ser decisivo no teu relacionamento com o teu cliente é a relação de confiança que você construiu junto a ele, entendeu? Então eu brinco até que, enfim, até no meu dia a dia aqui, administrando os 5 canais digitais, cada um deles tem um posicionamento, como eu falei, mas existe uma zona cinzenta entre cada um deles, né? Você tem clientes que seriam muito bem atendidos, são muito bem atendidos por um ou por outro, ou às vezes até por 3 canais diferentes.
E muitas vezes o cliente me pergunta, né, qual que é o melhor? Uhum. E aí o que eu dou de exemplo é o seguinte, ó, imagina que você tem 2 contas no mesmo banco. Tem 2 portfólios que são idênticos. Janeiro de 2020, bolsa 120 mil pontos. Veio março de 2020, com a pandemia, a bolsa veio para 60 mil pontos. Um assessor muito próximo do cliente, relação de longo prazo, construiu a confiança, conhece o cliente, chega para ele e fala, cara, agora está na hora de dobrar a exposição em renda variável. Sim. Aí o cliente, puta, será? Mas, pô, confio pra caramba, vou fazer. O outro, puta, não é tão próximo do cliente, não tem uma relação de confiança estabelecida. Sim. Ele mesmo não tem a segurança. Puta, se o mercado cair um pouquinho mais, como é que eu faço? Quer saber? Cara, pô, vamos zerar a renda variável. Ou vamos diminuir pela metade. Um dobrou, o outro reduziu pela metade. Mesmo portfólio, mesmas ações. Dezembro de 2020, não preciso dizer que um extremamente bem sucedido e o outro muito mal sucedido. Então, o papel do soft skill na profissão de assessor de investimentos, ele é fundamental. Então, assim, a gente às vezes acaba sendo levado por conta também dessa história das certificações, que são fundamentais. Sem a certificação é o mínimo para você conseguir exercer a profissão. E depois as outras para te diferenciar. Agora, no desenvolvimento do relacionamento com os clientes, o soft skill é fundamental, entendeu? E aí, pô, eu brinco, né, o negócio da arte de se relacionar, mas aí minha esposa, nesse negócio da arte de se relacionar, ela é boa, realmente. Show demais. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, que é o seguinte. Hoje, você várias vezes ali falou, teve um momento ali que chegava às 7 e saía às 10, né? Ou meia-noite, eu acho. Né? Então, os primeiros 3 anos eu não saio do banco antes de meia-noite. 7 e meia-noite. Hoje, a sua rotina é como, mais ou menos? Eu já vai entender porque eu quero chegar nisso. Mais ou menos, você chega aqui que horas? Quando você vem pra cá? Não, hoje em dia eu chego 9 horas. 9 horas. E saio do banco, sei lá, 8h30, 9 horas. Mas às vezes 10. É uma rotina boa. Aí eu tô te perguntando isso por quê? Porra, você fez um baita projeto, junto com o seu time, claro, que nem você falou, mas saiu de uma insistência sua, foi lá, estudou. Você saiu de uma zona de conforto lá, que você estava na mesa de câmbio de juros, que você mesmo falou, sócios estão aqui, podia ficar ali, podia dizer que eu era trader na festa, se brincou mais ou menos assim. Fui lá me desafiar. Eu não era na mesa de câmbio de juros, né? Era essa exatamente a dúvida, né? Será que eu vou? Será que eu continuo insistindo aqui? Será que eu fico na Mas era o caminho mais fácil, digamos assim, o natural. Você foi lá, se desafiou. Aí você foi lá, já sócio, pô, vou bater de frente lá no comitê executivo, os caras podem me negar, será? Vou lá, se desafiou de novo. Foi lá, se preparou, se desafiou, estudou, se desafiou. Por que o Marcelo Flora acorda hoje? O que te move hoje? O que é o teu porquê? O que porra, faz tu ficar aqui? Porque, lógico, né? Tua vida tá aí, tem tua família, tudo, mas tu levanta 7, vem pra cá, fica o dia inteiro. O que te move? O que é o teu porquê hoje? Pô, boa pergunta. Eu acho que primeiro eu ainda não tô com um boi na sombra, assim, como você tá imaginando. Esse pessoal do BTG, todo mundo é chorão aqui. Porque a Jéssica ali, rapaz, ela faz uma choradeira. Primeiro, só para deixar claro. Segundo, eu acho que tem uma questão assim de, cara, tem uma oportunidade gigantesca pra gente fazer um negócio fantástico, entendeu? Cara, a gente está vivendo um ambiente de muito forte inovação. Assim, você olha para as gerações passadas, né? Eu gosto muito de história, de ler sobre história, né? Enfim. E durante muito tempo era muito demorado. As revoluções elas demoravam, as inovações elas demoravam muito tempo, né? Você vê quanto tempo levou para a televisão a atingir 1 milhão de espectadores, né? Hoje em dia você lança um aplicativo, cara, é tudo muito rápido. A nossa geração, né, a quantidade de novidades, né? Eu quando era criança, era o disco de vinil, aí depois virou o CD, aí agora não tem mais CD, agora é streaming. Então eu ia na locadora alugar vídeo, né? Tinha Blockbuster espalhada, cara, não existe mais. Isso
Se não rebobinasse a fita, tomava multa. Isso numa mesma geração. Cara, é muito diferente, entendeu? Pô, eu tava olhando o livro dos descobrimentos, né? Pô, Portugal tomou Celta em 1415, iniciou o período do Império Português, né? Depois eles foram explorando toda a costa da África. Pô, dobrou o Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança em 1498. Cara, de 1415 a 1498, o cara, para dobrar o Cabo da Boa Esperança, para depois, pô, né, chegar nas Índias. Enfim, então, aqui a gente está tendo o privilégio de viver numa época em que a gente está conseguindo fazer muita coisa, coisas que levariam 3, 4 gerações, né? Então, assim, hoje o BTG Pactual é o 6º maior banco do Brasil, o 5º maior banco brasileiro, porque tem um que não é de capital nacional, 3º maior banco privado brasileiro, porque saem os públicos. Então só tem Itaú e Bradesco na frente. E esses rankings são rankings por patrimônio ou por lucro. O banco tem 40 bi de patrimônio. Aliás, o Pactual hoje tem índices de capital e liquidez maiores do que todos os outros bancos brasileiros. E nós já somos o maior banco do Brasil sem rede de agências. Ah, legal. Entendi. Num momento de muito forte inovação em que a gente está vendo a maior empresa de transporte do mundo, que é o Uber, não tem nenhum carro. Verdade. Pô, o Airbnb é a maior empresa de acomodação por temporada, não tem nenhum quarto de hotel. Perfeito. Pô, nos próximos anos, a gente pode descobrir aqui que o maior banco do Brasil é justamente aquele que não tem nenhuma rede de agências. Porque a gente descobriu ao longo dos últimos anos que a rede de agências a rede de agências que no passado era uma barreira de entrada para nós chegarmos e montarmos a nossa própria distribuição, ela passou muito rapidamente de um diferencial, né, de uma vantagem competitiva, para um cenário em que, de alguma forma, é uma desvantagem competitiva. Talvez seja um custo de carrego ali, né? E a gente, além de tudo, viveu um período de pandemia em que as agências tinham que estar fechadas. E isso, de alguma maneira, também acelerou o nosso modelo de negócio. Lógico. Então, assim, a gente tem uma oportunidade gigantesca na frente. Então, assim, acordo de manhã porque eu quero aproveitar e remar nessa... a onda tá vindo, né, pra fazer a brincadeira com o surf aí, a onda tá vindo, tu não vai pegar essa onda? Já tá cansado ali no mar, né? Mas quando vem aquela onda boa, tu pega, essa é a minha. Você tira aquela força, né, do fundo. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, a gente está vivendo um ambiente... a gente pegou um vento a favor, entendeu? Que está empurrando o nosso modelo de negócio. A gente tem um pouco de sorte. Obviamente, um monte de gente boa trabalhando muito e tal. Então, assim, acho que a gente está muito bem posicionado, entendeu? Não tem porquê... também se você ficar ali muito bem posicionado, mas não remar, cara, a onda e passou. Então, assim, estamos bem posicionados. A onda é boa. Caramba, é só remar. Vai. Tu sabe que, às vezes, né, Flora, a gente faz faz live direto nesse canal do YouTube que tá passando esse nosso podcast. E, cara, é muito louco, assim. E desculpa, só um detalhe. Eu falei da concorrência com os grandes bancos, né? Mas mesmo na concorrência com as corretoras, a gente também está muito bem posicionado. Por quê? Porque as corretoras, elas estão todas sentindo a necessidade de se tornarem bancos. A gente viu essa história nos Estados Unidos. Né? E aí, de novo, tem um valor também de ter estudado, né? Quando a gente começou o negócio aqui, a gente teve muita discussão entre fazer isso dentro da corretora ou fazer dentro do banco. Mas baseado na experiência americana, em que a gente viu a Charles Schwab, ao longo do tempo, se tornando um banco, a gente falou, eu me lembro dessa discussão, e eu falei, cara, eu prefiro fazer dentro do banco. Mas por quê? Na corretora é mais fácil. Na corretora é mais fácil, mas daqui a pouco eu vou ter que refazer. Então, já que eu vou ter que fazer... em vez de fazer duas vezes, eu prefiro fazer uma vez só, vai demorar um pouco mais, mas o negócio já nasce dentro do banco. Então, e aí, o que eu acho é que a gente já sabe ser banco.
A gente já dá crédito há mais de 20 anos. Dos nossos erros no crédito nasceu a Recovery, que foi a maior empresa de recuperação de crédito que a gente vendeu para o Itaú por 1,2 bi lá em 2016. Que loucura. Mas a experiência, o expertise na análise, na formalização do crédito, na estruturação do crédito, na execução do crédito, né? Isso tudo está dentro de casa. Então, a gente tem um book de crédito de mais de 100 bilhões de reais. Então, assim, nesse nosso negócio aqui, né, ser banco sem agência, isso é a nossa especialidade. Assim, então, assim, seja na concorrência com os grandes bancos, que ainda tem que resolver, né, lidar ali com as agências, que geram um custo elevado. Lógico. E que, na verdade, acabam, de alguma maneira, atrapalhando um pouco na oferta de produtos, né? Os produtos acabam sendo um pouco mais caros, Claro. porque a manutenção da rede de agências é cara. No caso das corretoras que não têm a rede de agências, elas não têm a experiência de dar o crédito, elas não têm a experiência da formalização. Então, assim, e a curva de aprendizado ela é longa. Então, assim, seja na concorrência com os grandes bancos ou com as corretoras, a gente está muito bem posicionado. Demais. Então, por isso é que, de novo, cara, você está ali na água, está vindo a onda, pô, não vai remar, não tem como não remar. Cara, isso, né, que eu tava comentando ali é justamente, poxa, a gente faz, então, o que eu tava dizendo, né, essas lives assim, né, Flora? E eu tô dizendo pro cara, porra, é o melhor momento do mercado financeiro, o melhor momento para você entrar, o melhor momento para você estar, né, tá vindo essa baita de uma onda, né? Só que, é claro, a gente fica até às vezes mesmo, porra, mas o cara que tá me assistindo pode estar pensando, o Lucas tá falando isso porque ele quer formar, o cara tem que fazer certificação. Mas dá vontade de se coçar assim, não, cara, tá acontecendo, eu juro por Deus que isso aqui é de verdade, sabe? E é tão bom ouvir tu falar isso porque reforça justamente o que a gente sempre fala, né? Que é o melhor momento, cara, não tem. O cara, tu quer levantar da cama porque tá acontecendo, não posso perder de jeito nenhum o que tá passando nesse momento. Não, e até vou te falar o seguinte, essa história do melhor momento, né, assim, sem dúvida nenhuma, né, eu falei para você, né, lá no final dos anos 90, esse negócio das plataformas acabou não dando certo porque o juro era muito alto. Então, assim, e o juro alto, ele deixa o cliente meio preguiçoso. Lógico. Então, ele fica onde ele está. O juro baixo é que faz as pessoas correrem atrás de, putz, não está rendendo, meu dinheiro está rendendo pouco e tal. Então, assim, o juro a 2%, sem dúvida nenhuma, era um ambiente muito melhor para o nosso negócio. O juro está quase 14%, né? 13,75% aí essa semana. Por outro lado, a gente está muito mais próximo do fim do ciclo de aperto monetário, né? O juro não vai ficar para sempre nesse patamar, né? Pô, assim, em breve, ao longo do ano que vem, vamos passar ainda pela eleição aqui, né? Pô, tem o fim do ano, aliás, o fim do ano vai ser conturbado, eleição, Copa do Mundo, bicho vai pegar. Enfim, recessão dos Estados Unidos. Então, mas a sensação que a gente tem é que ao longo do ano que vem, o juro deveria voltar a cair. A gente vai ter nos próximos 2 meses deflação no Brasil. Então, assim, você teve um aumento relevante nos juros aqui no Brasil. Então, a gente deve voltar a testar um patamar de juros ali. O juro de equilíbrio é sempre né, vamos ficar aqui, eu não sou especialista, o Mansueto é o melhor cara para falar sobre isso, mas me parece que ali por volta de 7%, 8%, parece fazer sentido. E a gente ainda não viveu aqui no Brasil, apesar de a gente ter vivido os 2%, que, pô, sem dúvida, é fantástico, mas também vamos não ser era a realidade, né? 2% parecia que estava errado, né? Não viramos a Suíça. Então, ruim. Então, assim, melhor para o nosso negócio, o juro por um período longo de tempo estável entre 7% e 8%, do que essa montanha russa de vai a 2, vai a 13 e tal, entendeu? Então, assim, sem dúvida nenhuma, pô, a gente está muito próximo do fim do ciclo de aperto, entendeu? Então, e apesar disso, né, apesar de a gente ter passado por todo, assim, pô, estamos aqui, e, cara, net new money positivo todo dia, net new client positivo todo dia. Legal. Então, assim, estamos super animados, o banco está vivendo seu melhor momento da história, entendeu? Sensacional. E, obviamente, fico muito feliz de ver que esse nosso negócio aqui tem contribuído para que o banco tivesse vivendo esse momento. Né? A gente teve 4 follow-ons nos últimos 2 anos, 2,5 bilhões
mais ou menos em cada um deles. A gente saiu de 30 bi para 40 de novas bi. captações. Né? Então, tem uma credibilidade muito grande com o mercado. Enfim, né? eu acho que o nosso negócio ele contribuiu muito, né, dentro da história que a gente criou aqui para os investidores. E eu, Flora, uma coisa que quando o Lucas perguntou a questão de ser moda ou não, de ter espaço de continuar a despeito das tecnologias novas, tu foi muito lá para fora, né? Tu buscou o Robo-Advisor, tu buscou os Financial Advisors e tal. Recentemente eu li um paper aqui do time de fundos do BTG, acho que foi de maio agora, falando justamente dessa ideia de o brasileiro, no caso eles fizeram estudo aqui no Brasil, né, de fundos, compra na máxima, vende na mínima e assim continua o ciclo até quebrar, basicamente, né? E eu brinquei, inclusive, esses dias numa turma que eu tava, de um time aqui do BTG, inclusive, e eu falei, o grande papel de vocês é não deixar o cliente fazer merda, basicamente. Com perdão da expressão, mas é educar o cliente, como tu mesmo falaste, né? Olhando para essa estrutura que já está grande, que recebe dinheiro, que tem bastante gente já trabalhando o dinheiro do cliente brasileiro. O brasileiro ainda investe muito mal. O trabalho, mesmo quem já está dentro do BTG, das outras plataformas, etc., é muito grande o trabalho ainda para educar o brasileiro. Então, ainda tem muita gente que investe em poupança. Né? Sei lá, mais de R$1 trilhão. A última vez que eu vi estava em mais de 800 bilhões. Eu não sei. Acho que 1,30 trilhão, 1,30 trilhão eu li, o último número que eu li. Podemos confirmar aí, mas acho que está 1,30 trilhão. Enfim, então ainda tem muito dinheiro mal investido. Infelizmente. Então, assim, mas a gente, eu acho que tem uma história, né, que é o estrutural e o conjuntural, né? Eu acho que, sem dúvida, como eu falei, o melhor ambiente é o juro mais baixo possível, porque para o nosso negócio mais pessoas se sentem insatisfeitas e tomam a decisão de dar o passo de sair da poupança, vir para uma plataforma de investimentos online como a nossa. Mas, de alguma maneira, o trem já saiu da estação, entendeu? Nosso canal do YouTube tem mais de 500 mil seguidores. Estamos lá disseminando educação financeira. Já demonstra vontade, né? Estamos fazendo essa conversa aqui. Tem o fenômeno, né, dos influenciadores digitais, né? Aliás, outro dia até saiu um número, né, que o Brasil tem mais de 500 mil influenciadores digitais, mais influenciador digital do que engenheiro. Tem um certo exagero até. Então, assim, eu acho que cara, é isso aí, estamos evoluindo. Assim, o estrutural, o bichinho da educação financeira já está na sociedade. Agora é um tempo para que que esse conhecimento se dissemine pela sociedade, entendeu? Mas ainda tem muita gente que investe muito mal. Bastante trabalho para os nossos alunos, para os advisors aí do BTG. Mas isso, na verdade, é oportunidade, né? Claro, lógico. Com certeza. A gente também tem batido muito nisso. E, né? cara, a felicidade de um cliente, quando a gratidão que ele tem por quem ensinou, por quem tirou ele da poupança, por quem explicou como é que funciona o mercado financeiro e tal, é um negócio que eu converso com assessores todo dia, o tempo inteiro, e dá para ver assim, a satisfação, né, de poder ajudar as pessoas, entendeu? A investirem mais e melhor, entendeu? Isso transforma a vida das pessoas, das famílias, entendeu? Cada ligação é uma vida de uma família envolvida ali, né? Cara, assim, eu vou dizer para vocês aqui que eu tava tentando me enrolar para não chegar nessa hora. Porque o final, um tipo de papo assim, Flora, ele é assim, cara, vou repetir o que eu falei ali antes, né, cara, é um dia diferente pra mim, né, o Germano provavelmente, não vou falar por ele, mas deve ter sido também. Com certeza. A outra vez eu saí daqui, eu conversei no avião, falei assim, caramba, velho, eu vivi a história do mercado financeiro com um cara na minha frente, assim. Queria te agradecer muito, é muito grande para mim estar aqui, que nem eu falei antes ali, é muito grande para mim estar aqui. Aquele dia da nossa entrevista foi um baita de um dia para mim, hoje acho que foi maior ainda, a gente conseguiu discorrer sobre outros casos aqui. Tão especial a gente poder levar isso para os caras de casa, tão grande poder levar isso para os caras. A gente teve aqui, sem falsa modéstia, né? Eu não preciso ter modéstia, que não foi eu que fiz, né? Mas a gente teve aqui um MBA, tá ligado? Não sei se tu percebeu isso, Germano.
Mas a gente teve um MBA sobre mercado financeiro, a gente tem MBA sobre história do Brasil, história da economia do Brasil, história de finanças do Brasil. Eu queria te agradecer muito, cara. E eu sempre vou anotando bastante coisas aqui. E eu escolhi uma frase tua para fechar aqui, que eu achei sensacional, que é forte, mas que tu falou assim, ó, ideia não vale nada. Ideia não é nada. Porque a ideia é parada, né? Vai lá, toca o digital, abre um digital aí. Você foi lá, abraçou a ideia, executou. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente fala muito, né? Cara, executa, faz, nas condições que tem, vai atrás do máximo de informações que você tem. Tu falou para tomar a decisão, tu foi lá e leu não sei quantos papers de MBA. Que tu foi atrás na internet e descobriu e não é nada que tu pagou. Ah, o cara estudou em tal lugar, ele tinha acesso a dinheiro. Não teve a ver, teve a ver com decisão tua. E as grandes conquistas da vida, cada vez eu tô ficando velho, mas eu começo a enxergar isso, tem a ver com decisões que tu toma e não o cenário que tu tá. Porque às vezes a gente vê caras com uma puta estrutura financeira não saírem do lugar. E a gente vê caras com menos estrutura financeira saírem do lugar porque decidem, vão atrás de informação, estruturam um trabalho, apresentam um business plan de 6 meses, montam esse baita negócio. Eu realmente... Um dia eu comecei num quarto, com um lençol no fundo, com 2 caras junto comigo que acreditaram nesse projeto. E eu confesso que nunca imaginei que tudo isso que está acontecendo na minha vida fosse acontecer. E nunca imaginei estar na frente de um cara que nem tu. Então, hoje para mim é um dia especial. Queria agradecer a Jéssica que fez todo esse meio de campo aí. Tem nos ajudado muito nessa nossa parceria com o time daqui. E de verdade, para mim é um dia muito, muito diferente, muito especial. Aquele lençol verde lá, que um dia você vai me visitar lá, tomar um show em Porto Alegre, vou te mostrar que a gente tem uma maquete lá. Nunca imaginamos, né? Que um dia a gente estaria na frente de um cara desse. Então, legal, para que senão eu vou começar a chorar aqui. Deixa eu... Mas eu queria te agradecer e você falou um negócio que é verdade. E ontem até eu tive um almoço com Paulo Nobre, que foi presidente do Palmeiras. E ele estava contando uma história que teve um jogo do Palmeiras, não me lembro, não sou um grande aficionado por futebol, não sou um flamenguista, mas não sou praticante. Aí ele estava contando uma história que o Palmeiras foi para um jogo e aí o outro time, que eu nem me lembro qual foi, resolveu e estava brigando para não ser rebaixado. Uhum. E aí tinham 6 jogos e o Palmeiras só precisava fazer 3 pontos de 18 para não ser rebaixado. E aí o Palmeiras perdeu os 5 primeiros jogos e foi para esse último jogo. E aí o outro time resolveu botar o time reserva. Uhum. E aí, todo mundo, agora vai ser relaxou. fácil, né? E aí o time reserva, molecada, comeu a bola, fez miséria. E é um pouco isso. E assim, a história aqui no banco é um pouco essa, né? Assim, a esmagadora maioria dos sócios do banco são classe média abaixo. Teve filho de professora, pais separados, morava na Tijuca. Aliás, tem um contingente razoável de tijucanos no banco. E aí você vê pessoas que entram aqui e é um case de ascensão social também, né? Porque legal. O cara Lógico. entra aqui como estagiário, recém-formado, e vai crescendo, vai ganhando mais responsabilidade, vai coordenando times e vai virar sócio, e enfim. E o banco, ao longo da história também, isso é outra coisa legal, né? O banco vai dando uns filhotes, né? Então, tem um monte de assets hoje, negócios bem-sucedidos, que são tocados por ex-sócios do banco. Legal. Constellation, Vinland, 20, tem um monte de Opus, enfim, tem um monte de coisas que foram fundadas por ex-sócios do banco, ex-executivos do banco. Demonstrando a relevância no mercado financeiro. Então, assim, né? na verdade, assim, a gente tem uma grande escola aqui dentro do banco e esse negócio, né? Muita gente que chega aqui classe média e Legal. sai daqui sócio do banco com boi na sombra, que não é o meu caso ainda. Mas Tá trabalhando para isso, né, Flora? Todos esses, Flora, são Tô trabalhando para chegar lá. Todos esses são chorão, assim, porque é uma constante, né, cara? Mas tá bom, não tem problema. A gente sendo humilde é importante. Mas, gente, queria agradecer aí pelo tempo de vocês, principalmente pelo teu, Flora. Muito obrigado, cara. Foi um baita dia, uma baita conversa. Lembrar para você que está nos assistindo aqui, para deixar o like nesse vídeo.
comentar aqui embaixo o que você achou, que é sempre bacana a gente receber o feedback de vocês. Lembrando que também esse podcast é disponibilizado nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, todas as outras. E nos falamos no próximo episódio. Pra mim foi demais. Beleza. Tchau. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau. Falou.